O programa Alcance está de volta. Hoje discutimos a atuação do Ministério Público em relação ao preconceito e à discriminação. Um dos preconceitos que já foi muito debatido e a sociedade se acostumou a ver como crime são os crimes ligados ao racismo. Nesse caso, a lei é bem clara, define direitinho qual é a diferença entre a situação hoje de quem é agredido por racismo e a questão do homossexual que é agredido por ser homossexual, legalmente falando, assim. Bem, Ângelo, a questão da agressão moral ou qualquer conduta ou gesto mesmo, ou formas de discriminação ou preconceito relativos à cor, raça, etnia, procedência, religião, nós temos uma lei específica que tipifica várias figuras criminais dessa ordem, que é a Lei 7.716 de 1989, que depois foi alterado para acrescentar outras figuras. Antes era só preconceito de raça ou de cor, e depois foi acrescentada a religião, procedência e etnia. Então, nós temos vários tipos penais, vários artigos que descrevem condutas, inclusive obstar emprego, ou impedir transporte público em razão dessas figuras, desses preconceitos ou discriminação. Então, uma das alternativas, né, que a gente poderia até pensar é não se fazer um projeto de lei específico da homofobia e acrescentar também nessa lei a homofobia também como uma das discriminações ou preconceitos que possa dar margem a esses crimes previstos na Lei 7.716. Essa Lei 7.716 ela veio para regulamentar a Constituição, né? que prevê a discriminação de raça como um crime imprescritível, inclusive. Ele pode ser punido a qualquer tempo, desde que, evidentemente, seja provado, apurado devidamente. Ele não prescreve como os demais, quando a falta de ação do Estado, e nesse caso, quando a ação é penal pública, o Estado é representado pelo Ministério Público, ele não denuncia num tempo X, 2 anos, 4 anos, dependendo da pena máxima combinada, não se pode mais processar quem cometeu o crime. No caso do crime de racismo, da discriminação por cor, tendência religiosa, né? E também a procedência nacional, esses são imprescritíveis. Como é que a vítima deve proceder para facilitar, então, um eventual processo, no caso dela se sentir discriminada, agredida, só por credo, por raça ou por ser... Ela deve registrar o boletim de ocorrência, né? A primeira porque existe uma dificuldade da prova, né? Porque vocês conversam muito. Como provar isso? Assim, como então a vítima pode até ser orientada no sentido de deixar mais claro isso para na hora de se fazer um processo isso ir adiante? Tem várias formas de iniciar uma investigação, né? Pode-se fazer ocorrência policial, e a autoridade policial vai presidir, instruir um inquérito policial, depois remete ao Ministério Público, ou pode ser feita a notícia diretamente ao Ministério Público e depois ou solicita a instauração de inquérito policial, ou se já tiver elementos suficientes, já pode iniciar o processo criminal. Então, a questão da prova se faz por todos os meios lícitos, né, que a Constituição e que a legislação prevê. Fotografia, imagens, a palavra da vítima também é importante, mas quando ela é isolada fica difícil de se conseguir um decreto condenatório, né, uma procedência de uma ação penal, mas é possível também. É que para algumas situações a população já parece preparada, a questão de alguma infração de trânsito ou uma colisão no trânsito, por exemplo. As pessoas já param tudo, não deixam o outro condutor que não sai daqui, eu vou tirar uma foto, etc. Mas eu fico pensando mais uma vez no caso daquele rapaz, né, que jogaram uma garrafa dele e xingaram ele e o motorista se foi. Era ele pegar e ver quem ali estava disponível para servir de testemunha? Exatamente, seria a saída. Ou se tem, inclusive, câmera ali que filme aquele local, né, é um meio de prova também, a câmera que vai filmar o lugar, até porque ali vai ter a placa do carro, porque jogou, mas ele não sabe quem é.
tem que identificar o motorista, que pode ser ou não o proprietário do automóvel, né? Então, é uma subjetividade muito grande para que se chegue a apurar quem realmente cometeu aquele ato. E porque às vezes o contexto também, num contexto, numa discussão, às vezes se trocam ideias e não está se agredindo a pessoa. É uma defesa calorosa de ponto de vista. E eu acho que, e às vezes as pessoas podem levar para, não, isso aqui foi um caso de discriminação. Eu vejo uma dificuldade grande de configurar isso na hora de mostrar. Tem que se perquirir ou se investigar realmente pelas circunstâncias, pelos fatos, se houve aquela intenção de ofensa, né, de denegrir a imagem da pessoa. Então, obviamente que é uma situação assim bem melindrosa no sentido de buscar provas e se conseguir demonstrar a prática criminosa. Mas é um direito do cidadão, é um dever da autoridade policial, do Ministério Público, do Judiciário, dar resposta a essas condutas discriminatórias que ofendem o princípio da igualdade de todos. Daí a importância, né, colegas, das campanhas, né, que visam promover a aceitação dos desiguais, do diferente, né, da convivência pacífica entre as pessoas, independente da orientação sexual, do credo religioso, né, e as religiões às vezes têm grande influência no sentido de incentivar a discriminação, especialmente com relação àqueles que têm orientação sexual diferente da hétero, né? Essas questões são muito discutidas, né? E muito preocupantes. Uma discriminação que é levantada pela comunidade LGBT é a questão da doação de sangue, né? Onde até bem pouco tempo não era sequer permitido. Nessa questão é feita uma entrevista preliminar por orientação, claro, do Ministério da Saúde, e a pessoa se declarando homossexual, imediatamente ela é descartada, o que é um enfoque totalmente equivocado. Quem tem que ser descartado é aquele que tem uma conduta sexual depravada, né? Aquele que tem uma conduta sexual, muitos parceiros, né? Pode até não ser depravada, mas enfim, que tenha muitos parceiros em pequeno espaço de tempo. A promiscuidade. Né? A promiscuidade, exatamente, termo mais adequado. Mas se a pessoa não tem um parceiro certo, definido, faz os exames e tal, essa situação foi um pouco atenuada com a mudança da portaria que rege a matéria pelo Ministério da Saúde, que agora permite a doação desde que a pessoa homossexual não tenha mantido relações há 1 ano. 1 ano seria considerado em função da janela imunológica, né, para a detecção do HIV, que ele poderia estar contaminado, mas não aparecer no sangue. Tem países que não admitem absolutamente. Na Inglaterra, eu estava lendo, eles no Reino Unido todo, exigem que a pessoa não tenha mantido relações sexuais há 10 anos. Né? O que realmente então diga que não pode, né, doar. Né? É uma situação assim bem delicada essa questão da doação de sangue, e na minha visão o que tinha que prevalecer realmente é quem tem relações promíscuas, muitos parceiros, né, em pouco espaço de tempo, e se os exames todos não derem nenhuma situação que configure que possa estar contaminado e contaminar quem vai receber o sangue, ele tem que ser tratado de maneira igual. Até porque, né, Sônia, o homem ou a mulher heterossexual que tem uma vida sexual promíscua é um grupo muito maior de risco do que o homossexual. Então isso levanta muita discussão. Tem uma união estável, né, que agora é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Isso, que acaba tendo também essa discussão do cunho discriminatório por proibir a doação de sangue dessas pessoas. Mas, na verdade, a questão educacional, como a Sônia levantou, abordou, é muito importante para nós nos conscientizarmos. Isso vem sendo tratado desde a Conferência das Nações Unidas de 78, né? Quando se diz que muitas guerras, e hoje nós vemos muitas guerras, tendo como motivo a questão da discriminação. É verdade. Okay. Então, eu gostaria de agradecer a presença do senhor e da senhora aqui no nosso programa.
Espero que a gente possa ter esclarecido um pouco mais sobre essa questão, que precisa de vários programas, na verdade, para ser esgotado. Obrigado, então, pela participação. O programa Alcance termina agora. Até breve.